Gênese no lar, Evangelho no coração. Obrigado, Senhor, por mais um encontro. 30 de novembro do ano de 2020, último dia do mês, caminhando agora para o último mês, dezembro, para completar esse ano tão expressivo, tão significativo, no que remonta ao aprendizado que vivenciamos. E 2021 possa augurar novidades, mais aprendizados, para superarmos, para vencer as imperfeições, qualificando as nossas relações consigo e com o próximo. Obrigado, Senhor, por esta semana que vai nos colocar diante de novas realidades. O tema de hoje, apresentado pelos benfeitores: não fujas. Nós vamos nos apoiar nessa obra extraordinária que é o Evangelho segundo o Espiritismo, livro que tem uma tônica moral muito forte, numa dinâmica especial entre a filosofia apresentada pelo Livro dos Espíritos, uma parte da ciência espírita no Livro dos Médiuns, e os aspectos da religiosidade, desse sentimento sagrado que estamos desenvolvendo, se encontra em síntese nesse trabalho. Então não vamos tratar o livro como um livro apenas de mensagens a serem abertas aleatoriamente. É uma obra para ser estudada. No seu capítulo 5, um dos capítulos que tocam o nosso coração, uma vez que apresenta o Consolador, que foi anunciado por Jesus e vem para nós acolher, cuidar, consolar, orientar, acompanhar em todos os momentos aflitivos. É Jesus dizendo: vinde a mim. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, onde vamos achar a expressão de Jesus conforme a descrição de Mateus no capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Para citar apenas este, vamos trabalhar nesta manhã. Não vou ler os textos na sua totalidade, uma vez que são muito extensos, mas sugerimos que você faça essa leitura em casa, meditando, para aprofundar na proposta que está sendo sugerida, de termos a coragem para o enfrentamento, não fugindo das responsabilidades. No item 4, Kardec vai falar sobre causas atuais das aflições. É um texto muito significativo, quando ele inicia dizendo: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. E ele vai iniciar remontando a origem dos males terrestres. Reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder?
ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscessibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse os germes de orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Então, a proposta é que a gente interrogue friamente consciências, pois vamos nos deparar com as nossas escolhas e as consequências naturais do processo. No item 5, Kardec vai falar ainda, fazendo um comparativo com as leis humanas. Quando cometemos certas faltas, a lei humana pune. E no que remonta às leis de Deus? Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência. Faz-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade. Aí nós vamos mergulhar nas questões de ordem do dia ou da época. Espíritas, estamos sendo convidados para fazer um estudo das leis da alma. Isso é fundamental no processo. Por isso a chave espírita. Então, essa expressão é muito forte, muito forte. Deus quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Se vocês estiverem de acordo, eu vou dizer que Gênese no Lar hoje completa 202 encontros. Em todos eles nós discutimos esse assunto. E se houverem mais X encontros, espero que seja muito mais do que 202, nós vamos continuar discutindo exatamente esse ponto. A dizer o seguinte: nós temos muito que aprender. Porque o que significa Deus promover, esperar, querer que as criaturas evoluam? Bom, Deus é um espírito que... Vamos com calma.
nós sabemos das leis. Leis divinas, leis naturais. A lei do progresso material, a física, a química, a biologia vai nos contar muitas coisas dentro do nosso estágio evolutivo. Fora do nosso estágio, a gente vê muitas ilações por aí, que faz parte da mente que é pródiga de imaginação. Mas são ilações. Um exemplo. Quando se fala em física quântica, quer misturar a física quântica, que nem os físicos dialogam numa unidade, porque há muitas teorias e algumas delas não dialogam. Nós espíritas querendo usar dessa prerrogativa para misturar com metafísica. Por exemplo, falar de quântica sob o ponto de vista da alma. E a gente vê por aí até algumas coisas tipo assim, que a luz que o cérebro emite, né, a glândula pineal, etc., tem a ver com a quântica, porque é um ponto de Deus na nossa intimidade. E olha que tem muita gente muito inteligente, com folha de serviço inquestionável, apoiando-se nesse ângulo que se abriu por especulação. E já temos muitos livros, respeitamos, nossa conversa, ela é fraterna. Nós ficamos com Kardec quando vai falar da moral, porque não tem erro. A moral cristã, que o Espiritismo esclarece, nos dá elementos suficientes para a gente ter milênios de estudo. Então, ir discutir nesses territórios faz parte. Mas pergunto, Gênese no Lar, o grupo que está na casa de Kardec, nosso foco é a parte moral. Porque as nossas necessidades estão aqui. Voltando. Então temos a lei do progresso porque Deus quer. Filosoficamente, a lei do progresso, ela foi criada pela própria inteligência suprema do universo, que é o Pai. Então tudo no universo já está à nossa disposição. Agora a lei divina está esculpida na nossa consciência. Então os germes, os elementos, as sementinhas que nós precisamos desenvolver, elas já estão dentro da gente. Então quando nós infringimos o que a consciência está dizendo, nós nos desviamos do foco. É como se a gente se afastasse do caminho que poderia significar muito mais tranquilidade e um desenvolvimento mais objetivo e eficiente. Uma planta, ela está se desenvolvendo. Ela tem a sua consciência desperta dentro do plano de evolução que ela se encontra. A planta desvia da lei do progresso que está esculpido no seu psiquismo, por livre-arbítrio, por sofisticação desse. Não. A planta atende à expectativa da sua própria natureza e da natureza que está em torno. Você coloca a sementinha num vaso. Você preparou a terra. De acordo com o ciclo e do cuidado, é extraordinário a gente observar a planta crescer. E ela atende. Se houver um problema, você pode até usar da sua influência para auxiliar num determinado momento. Mas ela vai seguir o curso natural.
O homem, por sua vez, dotado de livre-arbítrio, podemos e costumamos muito atualmente, ou seja, no estágio que nós nos encontramos, nós nos afastamos muito mais do que nos aproximamos. Ou seja, em nome da paixão ou dos interesses egóicos, a gente deixa de cumprir conforme o coração pede, a consciência indica. Gera-se o mal. Então o mal está dentro da gente. E Deus pune, Deus castiga. Não. Deus espera. Porque o mal, o sofrimento, as dificuldades, eles se tornam necessários a partir das nossas escolhas. Isso é o ponto fundamental da nossa atividade pelas manhãs dos nossos estudos. Aí o texto vai dizer o seguinte: daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. O que é o pecado? Transgredir o que a consciência está dizendo. No último encontro, Gênesis no Lar, nós afirmamos, e isso gerou uma dúvida que foi muito bem-vinda. Uma pessoa me perguntou: mas Carlos Alberto, você falou que para os espíritos o que vale é a intenção. Mas esse texto, por exemplo, fala sobre todos os fatos, todas as ações são necessariamente apresentadas para a gente avaliar. E serão punidas, conforme esse texto está dizendo. E eu respondi para a pessoa naturalmente, de uma forma muito simples, dizendo o seguinte: que todas as ações, elas partem de uma intenção. A intenção é que nós temos que dar mais atenção, é nesse sentido. Embora existem atos que são quase que impensados, estão automatizados e que geram dificuldades. Então, com isso, eu quis falar para a companheira o seguinte: que foi muito oportuno que ela tivesse a dúvida, porque muitas vezes a gente escuta uma afirmativa, uma frase, e nós temos uma tendência a levar no pé da letra. A frase pode ser mal colocada, pode ser uma fragilidade, uma incompetência do expositor, mas também é necessário que a gente dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A definir que nem sempre a gente consegue compreender, ou o próprio narrador não consegue colocar em palavras uma ideia tão profunda. Então nós agimos com misericórdia. Não é muito simples nos tempos atuais. Porque, primeiro, que a mentira se tornou legalizada na internet. Virou normal mentir. E as pessoas acreditam muito facilmente em mentiras. Da mesma forma que na internet, nesse ambiente de convivência virtual, nós tenhamos aguçado muito esse senso de justiça. É muito fácil você condenar ou criticar uma pessoa se não utilizar o método que o Espiritismo nos propõe, de analisar, ou seja, observa, tente colocar no plano prático. Não se dê por satisfeito apenas por esta ou aquela comprovação, dê tempo ao tempo,
Isso é o método da universalidade do ensino dos espíritos aplicado por Kardec. Eu quero dizer, não fecha a questão. O que você ouve hoje, ele pode ser explicado, ou seu entendimento pode ser aprofundado daqui a alguns anos, sobre um determinado tema. Então, voltando. Nós temos que agir sempre com prudência. E tudo que chegar para nossa mesa, para a alimentação, que a gente possa usar um critério que possa alimentar a justiça, o amor, a caridade. Pois todos nós somos ainda muito incipientes, somos neófitos quanto ao aprendizado espiritual. O pecado, o desvio, ele é sob o ponto de vista íntimo. E nós podemos constatar o seguinte, que quando surge a ideia, que eu estou tratando como intenção, ela por si só, ela se apresenta na condição de ser avaliada pela consciência. Esse tribunal, ele não para de funcionar. Ele não funciona como os tribunais humanos que demoram décadas para resolver e já até proscreveu. Não é assim, é automático. Eu vou fazer isso. Na mesma hora brota um sensor, um sinal. Que não precisa de discurso. Aliás, ele não é dialético, ele é peremptório. Não tergiversa. Não tem conversa. É certo ou é errado e ponto. Aí a nossa mente é que vai conseguir, que vai ser obrigada a interpretar. Por que não é bom? Por que está me sugerindo que vale a pena? Aí a gente vai na dialética racional fazer a verificação. Não, deve ser por causa disso, pode ser por causa daquilo, mas alguma coisa está me dizendo que é certo ou que é errado. Bom, quando é certo, tem tudo para dar certo. Aí vai depender da sua habilidade, da sua prudência. Aí entra valores, virtudes. Porque pode ter o endosso, mas na hora de fazer o negócio não sai do jeito. Significa que nós vamos ter que repetir. Então os espíritos, Kardec, fala que nós lidamos com o passado o tempo todo. Agora a gente fica querendo, ficar buscando no passado o que nós fizemos. Se a gente foi malzinho, se a gente foi bonzinho, se a gente foi príncipe, rainha. Ninguém se coloca na condição de ter sido um verdugo, de ter sido um carrasco, ou de ter sido pobre, feio, escravo. Geralmente nós ficamos encantados com o protagonismo e a facilidade, conforme o império da terra. Compreenderam o que eu quero dizer? Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade. É o texto. Estamos aqui na Terra confiando no futuro. A nossa fé se apoia nos projetos e no convite que Jesus faz o tempo todo para sermos melhores. É enfrentar a realidade. E não ficar enamorado com os impedimentos que geram desconforto, os equívocos. Alimenta as imperfeições. Por isso, minha amiga, meu amigo, essa mensagem bate no nosso coração numa segunda-feira. Estamos iniciando a semana. Temos que celebrar, temos que agradecer a Deus, porque essa novidade, ela vai dialogar com os princípios da virtude.
valores, virtudes, sabedoria. Isso é o pilar do nosso movimento. Para isso precisamos firmeza, constância e devotamento. São uma trilogia muito especial para o nosso diálogo pela manhã. Gênese no lar e o convite para enfrentarmos as responsabilidades com coragem, com fé, com obediência e resignação. Identificar o que nos compete, agir, pensar, orar, criar. E também estarmos atentos para sermos aqueles observadores que estamos entendendo que somos corpartícipes de um processo e nem sempre temos a delegação para falar ou para assinar, para escrever. Mas colaborar de uma forma silenciosa, prudente, aguardando, dando tempo ao tempo. Em filosofia, chamados para desenvolver uma ciência em busca da sabedoria. E essa ciência, ela é arquitetada no nosso dia a dia. Nós vamos trazer para o encaminhamento do nosso trabalho a figura do benfeitor Emmanuel para o nosso espaço. Que ele possa ser acolhido, que ele seja bem-vindo. Ele chega sempre de uma forma fraterna, respeitosa, se posiciona aguardando o momento que lhe é passado o bastão. E agora, Emmanuel vai nos oferecer uma lição intitulada Não Fujas, que está inserida no livro Atenção. Ele abre a reflexão com um versículo da carta de Pedro I, 3:8. Finalmente, sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Quando as sombras da provação se te adensem ao redor dos passos, permanece firme na confiança em Deus e em ti mesmo, seguindo adiante nas tarefas que abraçastes na seara do bem. Não existem tribulações infindáveis. Sobretudo, não te omitas. Aceita os encargos que as circunstâncias te impõem, buscando cumpri-los com o melhor ao teu alcance. Não te aflijam dificuldades. Anota as bênçãos de que dispões. Conserva-te fiel às próprias obrigações, na certeza de que a divina providência te oferecerá os recursos precisos para que qualquer desequilíbrio desapareça. Desapega-te de toda a ideia do mal. Abençoa a quantos não raciocinem por teus princípios. Muitas vezes, os adversários de hoje, se soubermos respeitá-los com sinceridade, estarão possivelmente amanhã na fileira de nossos melhores benfeitores. Não te lamentes. O aguaceiro que te incomoda é apoio da natureza para que não te falte o pão indispensável à vida. Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem. A árvore nascente aguarda-te, a bondade e a tolerância, para que te possa ofertar os próprios frutos em tempo certo. Por mais ásperos se te mostrem os obstáculos da estrada, segue adiante. Se alguém te feriu, desculpe e prossegue à frente.
Não procures na morte provocada o esquecimento que a morte não te pode dar. Não fujas dos problemas com que a vida te instrui. A vida, como a fizeres, estará contigo em qualquer parte. Lembra-te sempre, cada dia nasce de novo o amanhecer. Cada dia nasce de novo o amanhecer. Não fujas. Enfrentes. Siga adiante, com o coração sintonizado com o alto. O alto, a tua consciência. Pelas suas escolhas, pelas suas orações, sintonia com os que estão caminhando na vanguarda e que nos apoiam, mesmo que não os identifiquemos, são sustentáculos vivos, presentes em todos os instantes da nossa travessia. Eis a tarefa dos espíritos superiores: auxiliar os menos bons a se tornarem melhores. E que Deus nos abençoe para que não desistamos de nos aproximar das fontes que nos façam mais próximos do Cristo, de Jesus. E a Ti, Senhor da vida, muito obrigado. Com o coração depositado diante da verdade e da justiça, da bondade e da caridade, suplicamos forças, motivação, para jamais desistirmos de amar, de perdoar, de abençoar. Com o coração voltado para Ti, a razão será envolvida e a vontade irá determinar o esforço deste movimento sagrado chamado perfeição. Muito obrigado, e com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós encerramos o encontro da manhã, augurando bons ventos, inspirações, Espírito Verdade sempre ao nosso coração, pois dias melhores estão a caminho. Esta é a certeza. Ave Cristo sempre.